tem mais fone? Bem, deu uma mutada aqui nele. Mas sejam todos bem-vindos, é bom sempre reconectar. Eu não sei de vocês, a gente está quase um ano juntos já, né? Já, cara. Estamos chegando à nossa graduação. Meu Deus. A gente precisa combinar a nossa viagem de formatura, né? Para onde a gente vai e tal. Porto Seguro? Porto Seguro? Opa! O Adalto é dono de Porto Seguro lá. Olha! Acho que nós de graça. a sogra dela mora lá em Porto Seguro ou perto na região, não é? Ilhéus, né? Ilhéus, né, Adaltinho? Bora lá, próximo de Ilhéus. Não tô conseguindo ouvir. Ah, não? Tá ouvindo? Puxa, que pena. Amor, vem aqui. Chama a mulher que mulher resolve tudo. Eu falo, gente. Mas eu não sei para vocês, mas para mim foi um grande aprendizado, crescimento, a nossa primeira turma. Muito. E muitas coisas gostosas, algumas coisas que eu acho que a gente pode melhorar na minha parte para a segunda geração ser melhor atendida. Mas hoje eu quero começar a entrar no assunto de... A gente terminou com a questão do nosso dom espiritual, certo? Descobrir qual é o seu chamado, o seu ministério, aquilo e tudo mais. E o meu maior objetivo é capacitá-lo para o ministério, né? Porque o discipulado não é um ato de conhecimento, é um ato de ação, de serviço. E hoje, na nossa conversa aqui, vai ser quase um estudo bíblico. A gente vai ler nos textos da Bíblia, vai tentando identificar algumas lições. E a gente vai estudar algo que a gente não estudou ainda, e eu não me falha a memória, que é a comunidade de Antioquia. Já ouviram falar de Antioquia? Sim. Às vezes você fala uma vez já. Quanto vocês sabem de Antioquia? A última vez que eu ouvi falar, eu acho que você que falou. Mas no bosque ainda. Muitas vezes os pastores, né, elas têm assim sonhos de trabalhar em determinada igreja, né? Se eu pudesse pastorear aquela igreja, né? Alguns pensam por causa dos recursos financeiros, né? Ou pelos talentos, ou sei lá, pelas condições da congregação. E se eu pudesse escolher uma igreja do Novo Testamento para pastorear, provavelmente seria Antioquia. A igreja de Corinto tem muita dor de cabeça. Os irmãos gostam de brigar demais. De Roma, os caras são tudo bagunçado com a política, né? Você tem a igreja de Filipos, né? Você tem a igreja de Éfeso, que é uma boa igreja também. Você tem a igreja de Laodiceia, Tiatira, Esmirna, as 7 igrejas do Apocalipse e tantas outras. Mas se eu pudesse pastorear uma igreja, pudesse escolher, eu escolheria a igreja de Antioquia. Para mim, a igreja de Antioquia ela conseguiu materializar da melhor maneira. Ela não é perfeita e tem muitos problemas com ela, mas materializar de uma certa maneira o plano de Deus para um ministério. Porque a igreja ela não existe para ser um clube social. A igreja ela existe para ser um ministério. E a esposa do Djalma está conosco. Tá ouvindo, Djalma? Agora? Oi, pastor. Oi, tá ouvindo a gente agora? Tô aqui só pegando o celular da galera. Que a esposa não resolve, né, meu amigo? Que seria para vocês as mulheres, hein? Mas eu tava ouvindo. Ah, legal. Não foi a esposa. Oi, pessoal. Não.
Não foi a esposa que resolveu. Porque você sabe... Ô, Dalton, qual foi o princípio que a gente aprendeu lá naquele encontro de homens? Você lembra ainda? Eu era solteiro ainda, eu e o Adaltinho mais uns caras fomos no encontro de homens. E teve umas Eu aprendi a mu- fala. Se a mulher tiver errada, ela tá certa. E se ela tiver certa, ela tá certa também. Esse foi o princípio que a gente aprendeu lá no final de semana. A mulher, mesmo estando errada, ela está certa. E ela sempre está certa, mesmo estando certa. Mas muito bem, só voltando aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem ou não? Sim. Então tá bom. Então, eu vou mudar algumas configurações aqui, mas, bem, eu estava comentando que eu penso que do plano de Deus para uma comunidade, para um ministério, Antioquia é o registro mais claro de alguém que conseguiu fazer essa manifestação desse ministério. E como vocês todos estão envolvidos em um ministério ou outro de uma determinada maneira, e meu sonho é vê-los ainda muito mais envolvidos depois do discipulado, eu quero ver com vocês alguns princípios da Igreja Antioquia, esse ministério que nasceu, alguns valores que eles têm, nos quais você e eu precisamos abraçar mais do que nunca. Esse é um assunto que eu tenho já estudado uns 3 ou 4 anos, e provavelmente esse vai ser o livro que eu vou escrever esse ano. Eu falei que eu estou entrando numa nova fase, né? O objetivo é o seguinte: a partir de agora, cada ano eu escrevo pelo menos um livro. Em português também, né? Vai ser inglês e português. Então, Aí sim. a gente sempre fala de modelo de igreja. Qual que é o modelo, né? Então, em vez de a gente inventar o nosso modelo, eu vou tentar extrair o modelo de Antioquia. E hoje eu vou dar uma pincelada, quem sabe, dos capítulos do livro. Se Deus permitir, der saúde e energia para isso. Mas vocês vão ter a essência aí de primeira mão, tá bom? Mas antes a gente vai ter nosso momento de formação espiritual, assim que eu chamo. E hoje eu vou fazer algo que é bem simples. De certa maneira a gente já fez isso de uma outra maneira, mas a gente vai entender um pouquinho. Mas basicamente, a oração é ao nós lermos algo. Nós já fizemos algo parecido com a Bíblia. Mas a minha sugestão agora é fazer algo que não é a Bíblia. Orar ao você ler alguma coisa, ao Deus falar ao seu coração. Então eu separei aqui até um parágrafo de um livro que eu estou lendo. Achei a versão em português, da parte que mexeu comigo. E eu quero ler com vocês. E eu quero escutar de vocês como Deus falou para vocês através dessas leituras e que tipo de resposta nós estamos dando. A oração, ela é muito mais do que uma via de uma mão, eu pedindo para Deus algo. É uma via de 2 mãos. E essa via, ela deveria começar de eu ouvindo a Deus, eu respondendo para Deus e Deus respondendo para mim. É sempre dessa maneira que, sabe, muitas vezes a oração a gente pensa, não, é eu falando para Deus algo que eu quero ou algo desse tipo. Mas a oração é muito mais do que isso. Primeiro, a oração é uma resposta daquilo que Deus falou para mim. De várias maneiras. E depois, a gente termina a oração muito rápido, muitas vezes. Amém. E sai andando. A gente não permite deixar Deus responder. Então, nós vamos ter 2 momentos agora da musiquinha. O primeiro é só para você relaxar, você pedir para Deus estar na presença dele. Senhor, eu preciso estar na sua presença agora. Tira qualquer ruído, qualquer coisa e fala ao meu coração. Impressiona meu coração
através dessa leitura que eu vou fazer. Sabe? Muitas vezes eu faço esse exercício lendo jornal. A gente não lê mais jornal de papel, mas você pega aqui, Senhor, eu vou ler aqui, sabe, as notícias de hoje, do Globo, ou aqui do Star, né, de Saskatoon, não sei o quê. Fala comigo. E muitas vezes Deus fala comigo de várias maneiras interessantes. E é isso que eu quero falar com vocês. Deus usa pessoas, eventos e circunstâncias para falar conosco. Deus usa de todos os momentos, em todas as maneiras para falar conosco. E Deus fala conosco de maneiras, muitas vezes, que não são as mais tradicionais. O grande ponto não é que ele não está falando. O grande ponto é que nós não estamos atentos ao que ele está falando. Então, quando você começa a entender e mudar na sua cabeça esse conceito, esse princípio, Deus está falando, tentando trabalhar comigo a todo momento, você vai perceber que cada relacionamento, cada encontro, cada evento, cada circunstância, Deus está ali e Deus está tentando trabalhar de alguma maneira. A despeito se a pessoa é cristã ou não, a despeito se é algo, ainda mesmo que seja um sacrilégio contra Deus, Deus está ali trabalhando. Em todos os eventos, em todas as circunstâncias, para nos salvar. Então, mas eu separei um texto relacionado às coisas da Bíblia, e eu quero que você permita que Deus fale a você. E eu quero depois permitir que Deus fale com você. Então, só vou explicar o exercício que a gente vai fazer. Então, a gente vai escutar música. Em oração, você vai falar com Deus. Se tem alguma coisa te preocupando, atormentando, você está em paz com Deus. A gente vai começar a ler o texto. Se em algum momento você sentir que você precisa se expressar a Deus por causa daquilo que leu ou daquilo que você ouviu, a gente vai parar o texto naquele momento e você simplesmente vai falar com Deus. Então, a leitura vai ser quase uma leitura em oração. Oração que pode vir da Gabi, do Adalto, do Djalma, do Wagner, se a Vivi aparecer da Vivi, entendeu? O nosso objetivo nem é terminar o texto. O nosso objetivo é falar com Deus, porque Deus vai estar falando conosco no texto. E depois que a gente fez as nossas orações, e quem sabe terminou o nosso texto, a gente vai ter um outro momento de música. Para quê? Para dar espaço para Deus responder para nós. Deu para entender? Abre espaço para Deus. Escuta a voz de Deus com você respondendo a voz de Deus através da oração. E ao final, você tem um momento para Deus responder a você aquilo que você pediu ou intercedeu para Ele. Tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui o meu Keynote, onde está a musiquinha. Mas vamos começar a fazer uma oração. Querido Pai, nesse momento que nos aproximamos do trono da graça, queremos receber a Tua bênção. Afasta de nós qualquer ansiedade, preocupação, temor, e simplesmente nos dê a capacidade de reconhecer e ouvir a Tua voz. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém.
Muito bem. Vocês conseguem ver aqui um texto ou não? Vocês estão vendo ou não? Não? Nada? Então acho que eu tenho Eu que... não consigo ver, não. Então tá, deixa eu Não, compartilhar aqui. Tá bom. tava vendo um slide preto. Ok. E agora vocês estão vendo? Uma janela? Sim. Não sei se vocês vão conseguir Agora ver. sim. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a letra aqui. Aqui é o máximo. Eu tô lendo esse livro, novamente. The Ministry of Healing. Seria o Ministério da Cura. Em português ele foi traduzido como A Ciência do Bom Viver. Tudo a ver, né? O texto, o título original com traduzido. Mas Verdade. o parágrafo que eu vou chamar a atenção aqui, ou a porção, é do momento que Jesus está na sua cidade natal, a cidade onde ele cria a base do seu ministério, Cafarnaum. E o desenrolar de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, tá bom? Eu não sei se vocês estão lendo bem, então eu vou ser o único que vou estar lendo aqui. Só se alguém falar, não, eu estou lendo bem, dá para eu ler daqui também. Mas se você, a despeito, se eu estiver lendo, for, pastor, para aí que eu quero fazer uma oração, eu paro na hora, tá bom? Pode ser assim? Então, estou lendo a partir da página 25. Na sinagoga de Cafarnaum estava Jesus falando sobre sua missão de libertar os escravos do pecado. Foi interrompido por um urro de terror. Um louco precipitou-se para a frente, por entre o povo, gritando: "Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus." Marcos 1:4. Jesus repreendeu o demônio dizendo: "Cala-te e sai dele." E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. A causa... Quero orar. Pois não. Querido bondoso Deus, você sabe que nesses dias, nas nossas vidas, nós somos cercados pelo inimigo. Ele faz várias armadilhas para nós, Pai. Que a tua santa voz, a tua santa palavra possa reinar em nossos corações e que possamos, da mesma maneira que foi lido no texto, possamos expulsar esses demônios da nossa vida que nos cercam, que às vezes nos levam a fazer coisas que não queremos. Seu nome tem poder. Que assim possa ser na nossa vida. Amém. Amém. Obrigado, Djalma. A causa da aflição desse homem se achava também em sua própria vida. Fora fascinado pelos prazeres do pecado e pensara tornar a vida um grande carnaval. A intemperança e a frivolidade perverteram os nobres atributos de sua natureza, e Satanás tomou inteira posse dele. O remorso veio muito tarde, quando ele teria sacrificado riqueza e prazer para reconquistar sua perdida varonilidade. Tinha se tornado impotente nas garras do maligno. Na presença do Salvador, foi despertado para ansiar a liberdade. Mas o demônio resistia ao poder de Cristo. Quando o homem tentava apelar para Jesus em busca de socorro, o mau espírito pôs-lhe nas bocas as palavras e ele gritou em angústia de temor. O endemoniado compreendeu em parte achar-se em presença daquele que o podia pôr em liberdade. Mas quando tentou colocar-se ao alcance daquela poderosa mão, outra vontade o segurou.
e as palavras de outro foram por ele proferidas. Vamos fazer uma oração. Querido Pai, muitas vezes nós estamos acostumados, conectados, presos, muitas vezes acariciando o pecado, Pai. E esse pecado começa a fazer parte de nós. Mas toda vez que nós estamos na Tua presença, sentimos o que significa viver, Pai. E nesse momento, Pai, nos ajude a criar esse desejo de sermos livres, de estarmos na Tua presença. Nos abençoe, Pai. É em nome de Cristo que oramos. Amém. Foi terrível o combate entre o poder de Satanás e seu desejo de libertação. Parecia que o torturado homem devesse perder a vida na luta com o inimigo que fora a ruína da sua varonilidade. Mas o Salvador falou com autoridade e pôs livre o cativo. O homem que estivera possesso achava-se perante o povo maravilhado na liberdade da posse de si mesmo. Com voz de júbilo, deu louvores a Deus pelo livramento. Os olhos que ainda há pouco fulguravam com o brilho da loucura, cintilavam agora de inteligência e nadavam em lágrimas de reconhecimento. O povo emudecera de pasmo. Assim que recuperaram a palavra, exclamavam um para os outros: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Marcos 1:27. Hoje, existem multidões tão verdadeiramente sobre o poder dos maus espíritos, como estava o endemoniado de Cafarnaum. Todos aqueles que voluntariamente se apartam dos mandamentos de Deus estão se colocando sob o domínio de Satanás. Muito homem brinca com o mal, julgando que o pode deixar quando lhe aprouver, mas é engodado mais e mais, até que se encontra dominado por uma vontade mais forte que a sua própria. Não pode escapar ao seu misterioso poder. Pecado secreto ou paixão dominante, o poder o pode reter cativo, tão impotente como se achava o endemoniado de Cafarnaum. Todavia, sua condição não é desesperadora. Deus não domina nossa mente sem o nosso consentimento. Mas toda pessoa é livre para escolher o poder que deseja domine sobre ela. Ninguém caiu tão baixo. Ninguém a tão vil que não possa encontrar libertação em Cristo. Eu vou ler essa frase de novo para você. Vamos fazer uma oração? Tá bom. E deixa aqui só ler de novo. Ninguém caiu tão baixo. Ninguém há tão vil que não possa encontrar libertação em Cristo. Muito bom. Querido bondoso Deus, obrigado pela tua misericórdia sobre nós. O Senhor mostra aí nesse texto que nós lemos que por mais que achamos que estamos perdidos, indignos, a tua misericórdia, ela nos alcança a qualquer nível. Muito obrigado pela tua misericórdia na nossa vida. Obrigado pelo sacrifício na cruz e que possamos adorar a ti em espírito e verdade. Amém. Amém. O endemoniado, em lugar de oração, não podia proferir senão as palavras de Satanás. Porém, o silencioso apelo do seu coração foi ouvido. Nenhum grito de uma alma em necessidade, mesmo sem ser enunciado em palavras, será desatendido.
Olha que Nossa, pensamento. bonito isso aí, pastor. Nenhum grito de uma alma em necessidade, mesmo sem ser enunciado em palavras, será desatendido. Podemos fazer uma oração aqui, pastor? Pois não. Nosso Deus querido, que maravilha é adorarmos um Deus onipotente como tu és. Como pecadores que somos, nos dá uma tranquilidade imensa saber que mesmo aqueles gritos de desespero que às vezes são inaudíveis, o Senhor ainda escuta eles. O Senhor ainda ouve e o Senhor age em nossas vidas. Queremos te agradecer pelo Deus maravilhoso que tu és, pela compaixão que tens para cada um de nós, os teus filhos, pelo controle que o Senhor tem sobre as artimanhas do inimigo, e nos colocando em tuas mãos. O Senhor nos ajuda a não sermos afetados por elas. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, nossos familiares, esteja conosco e nos perdoe onde falhamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os que concordam em entrar em concerto com Deus não são deixados entregues ao poder de Satanás ou à enfermidade de sua própria natureza. Tirar-se-ia a presa ao valente, ou os presos justamente escapariam? Assim diz o Senhor. Por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará. Porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. Isaías 49, 24 e 25. Maravilhosa será a transformação operada naquele, pela fé, abre a porta do coração ao Salvador. Tivemos algumas orações. E agora o que nós vamos fazer? É que nós vamos escutar mais uma vez a música, tá bom? Deixa eu colocar aqui.
Muito bem. Alguém gostaria de compartilhar o que sentiu, como que foi? Ô, pastor, Manda, querido. a gente vem aplicando, a gente toda quarta-feira tem um PG, né, lá em comunidade, e a gente vem aplicando algumas coisas que a gente tem aprendido aqui. A gente começa a ler a Bíblia, a gente tenta entender o contexto e depois a gente traz a aplicação para a gente no dia a dia. E é assim, o texto que nós lemos, o que o pastor leu, ele apesar de falar do demoniado e Cafarnaum, eu rápido eu consigo fazer um exercício dele na nossa vida, entendeu? Uma aplicação para minha vida, as dificuldades, as nossas lutas. E às vezes a gente está sufocado, de um grito por dentro, né? De que não vou conseguir, que não vai dar mais. E hoje esse texto veio de encontro falar: tá difícil, tô com você. Em todos os momentos estou com você. Eu veio de encontro a essa necessidade, porque às vezes a gente fala de Deus e fala para os outros de Deus, mas sentir Deus é diferente. E hoje, graças a Deus, eu consigo com essa aplicação ouvir mais Deus falando comigo mesmo. Amém. Amém. Mamãe Gabi, queria escutar você. Primeiro sobre a atividade, né, que a gente fez. Eu achei bem engraçado que às vezes eu tô lendo um livro cristão ou até a Bíblia, e eu vou conversando com Deus, não uma oração, mas uma conversa, tipo, nossa, Deus, é verdade. Nossa, que engraçado. E vou fazendo comentários na minha cabeça. E é engraçado como a gente faz inconsciente. Imagina quando a gente faz consciente ou intencional, como que pode ser melhor, né? E sobre o texto, eu gostei muito. Obrigada por todas as orações, foram muito boas. E o que me lembrou da nossa conversa do coaching, sobre como que o endemoniado foi atrás de Deus no momento de dificuldade, mas também como ele se alegrou no momento que Deus libertou ele daquilo que estava fazendo mal para ele. E eu tô tentando procurar muito, assim, como louvar a Deus e agradecer a Ele na mesma intensidade de quando a gente pede ou clama por uma dificuldade, né? E é um desafio muito grande, porque a gente faz uma oração, a gente se alegra, a gente tem um dia bom, porque a gente é grato por ter recebido uma bênção, mas quando a gente está em dificuldade, a gente ora tanto, né? A gente dobra o joelho, a gente clama tanto, então... E aí fala no texto como ele se alegrou, como os olhos dele se encheram de alegria e como ele mudou, como ele foi transformado pela alegria dele, pela gratidão que ele tinha a Deus, pela libertação. Então foi muito bom, falou muito comigo nessa parte. Obrigado, Gabi. Mais alguém quer falar? Não precisa todos falarem, mas se alguém quiser, eu quero dar oportunidade, senão a gente vai pular para nosso conteúdo de hoje. Muito bem, então vamos lá. Tem sua Bíblia aí, ou quem sabe, principalmente se está no aplicativo. A gente vai começar ali em Atos capítulo 11. Ok? Atos capítulo 11. Então eu vou te dar um contexto. E a gente vai começar a trabalhar nos princípios e valores do ministério de Antioquia. E aqui o meu objetivo é que nós possamos ver princípios e valores que precisam nortear
o ministério que você está envolvido ou o ministério que eu sonho que você vai estar liderando ao você abraçar quem Deus criou você para ser. Porque o seu maior ato de louvor, o maior ato de missão que você pode oferecer a Deus, o maior sacrifício que você pode oferecer a Deus é você ser quem Deus criou você para ser. Discipulado é permitir que Deus tire a poeira do pecado, que tire essa dúvida, que tire o falso eu, para que você possa ser o plano e o sonho de Deus. Preparados? A partir do verso 19. Então, Atos 1, verso 19. Tá bom? Quem que gostaria de ler? Vamos ler um texto, um verso, e quem sabe eu faço um comentário e a gente continua, tá bom? Eu posso ler. Pois não. 1:19, né? 11, 19. 11. 11, isso. Atos capítulo 11. Vamos lá. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharão até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então vamos tentar entender aqui. Se você for lá em Atos 1, onde o Wagner estava a princípio, você vai lembrar que Jesus conta o relato da ascensão de Jesus. E vem o verso 7 e 8, onde Jesus fala: e vocês serão minhas testemunhas, tanto aonde? Em Jerusalém, Na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Passaram-se alguns anos, estou falando do ano 34 aqui. Sabe aonde a mensagem de Jesus tinha alcançado? Lugar nenhum. Estava em Jerusalém. A turma estava quietinha lá. Aí o que acontece? Vem a perseguição. E agora, com a perseguição, devido à morte de Estevão, aqueles que aceitaram Jesus, eles começam a fugir por causa da perseguição. E ao eles fugirem, eles levam a mensagem a Fenícia, Chipre, Antioquia. Antioquia, se pegar Israel, está lá em cima, é o começo ali da Turquia. Passa o Líbano, do lado da Síria, você vai estar a cidade de Antioquia. Então, isso aqui é o contexto. Mas eles estavam pregando exclusivamente para quem? Para os judeus. Vamos continuar. Judeus. Verso 20 e 21. Quem gostaria de ler para a gente? Eu posso ler. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, o que é o primeiro momento que a gente vê o Novo Testamento atingindo um grupo diferente de judeus foi aonde? Em Antioquia. Eles começaram a pregar para os gregos, aqueles que não eram judeus. Esses aceitaram e a mão de Deus estava com eles. Vamos ali agora ao verso 22. Eu leio então. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. A igreja de Jerusalém ficou sabendo, a sede. E a sede ficou meio nervosa. O que está acontecendo aqui? Que história é essa aqui? O grego está se convertendo. E eu não estou agregando ao texto minha ideia. Se você for ao livro de Gálatas, você vai perceber que essa é a situação que acontece.
Entendeu? Uhum. Jerusalém não fica contente. O que está acontecendo? E eles mandam um cara para pagar. Ó, chega lá, para. Ó, manda parar. Esse negócio não está certo. Eles estão fazendo muito diferente do que a gente tem feito. E é interessante que no culto de oração da nossa igreja, cada mês eu estou estudando um personagem bíblico, um herói da fé. E esse mês a gente está estudando Barnabé. Né? Então, enviaram Barnabé a Antioquia. Verso 23 e 24. Quem gostaria de ler para a gente? Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Obrigado. Olha que interessante. Barnabé ele foi para o quê? Parar o negócio lá. Mas quando ele chega lá, ele percebe que aquilo é de Deus. E o Espírito Santo declarou a ele que aquele assunto era de Deus. O que a gente vai perceber agora é que Barnabé, que foi para parar, acabar com uma situação, ele põe mais gasolina nessa situação. E por que isso? E a gente vai perceber isso daí na história, e aqui vem o primeiro princípio de um ministério, ok? É a primeira vez que aparece aqui, a gente vai ver pelo menos 3 outras vezes, se a gente ler detalhadamente o texto. Um ministério, ele precisa ser guiado, conduzido e confiado, e, sabe, no poder do Espírito Santo. A gente pode ter ideias, a igreja pode ter ideias, a comissão da igreja pode ter ideias, a liderança da igreja pode ter ideias, a conferência geral pode ter ideias, porque a conferência geral daquela época, que era a igreja de Jerusalém, pegou, vai lá, Barnabé, fecha aquele negócio lá. Aquilo virou palhaçada, aquilo virou mundano. Então, sentando, cara, que nem circuncidado é, onde já se viu. Então, ele foi, em nome da igreja, de pessoas que viviam da igreja, de uma ordem da comissão da igreja, mas quando ele chega lá, ele fica numa decisão. Obedeço a igreja ou obedeço o Espírito Santo? Um ministério, uma comunidade, que eu sei que o Wagner está envolvido lá, numa plantação dessa nova comunidade, ela precisa, primeiro ponto, depender do Espírito de Deus, do Espírito Santo. E é interessante, Jesus, como ele descreve o Espírito Santo em João capítulo 3, o Espírito vai, vem, a gente não sabe de onde ele está vindo, para onde ele está indo, mas é a obra de Deus. O Espírito Santo, ele é dinâmico. O Espírito Santo não se enquadra nas caixinhas que nós criamos. Não tente colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha. Então, qual que é a primeira lição? Do ministério, de uma comunidade, de uma igreja, de que seja, guiado pelo Espírito Santo. E você vai ver isso daí várias e vários textos. Veja agora o que aconteceu. Verso 25 e 26. Posso ler? Pois não. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso, a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristão. Quanta lição aqui. Uhum. Sabe por que a gente não tem mais pessoas como Paulo?
porque nós não temos igrejas como Antioquia. Então, entende a situação. Paulo, ele se converte na cidade de Damasco. Uhum. Ele fica 3 dias cegos, recebe a visita de Ananias, o profeta, restaura-lhe a visão, ele desce até Jerusalém. A igreja não aceita Paulo, nem quer se encontrar com Paulo, tem medo de Paulo. A sede oficial da igreja, sabe, a gente muitas vezes faz uma fantasia muito grande, né, assim, né, a denominação, os líderes, e tem que ter respeito. Não estou dizendo, não me entenda mal, mas onde é ser humano é falível, você tem que estudar a voz. Eles não queriam estudar a voz para Paulo. Aí Barnabé, isso aí eu estou contando para vocês, está em Atos capítulo 9, ele dá um jeitinho e ele leva Paulo para conhecer os discípulos. Os discípulos atendem a Barnabé. Tá bom, Barnabé, respeito a você, a gente vai falar com Paulo. Fica ali um momento. Alguns acham que alguns judeus com raiva de que Paulo virou casaca agora, né, tá, em vez de perseguir cristãos, é um cristão, começam a falar que vão matá-lo. Aí os judeus falam assim, ó, os líderes da igreja é o seguinte: Paulo, eu acho que não é seguro para você aqui. Sabe o que você faz? Vai para sua casa, vai para Tarso e manda o Paulo embora. Eles mandam Paulo embora por várias razões, e a principal é o seguinte: eles não estavam confortáveis com Paulo. Paulo está sozinho. Antioquia, até a cidade de Antioquia, até a cidade de Tarso, a gente está falando de 380, 400 quilômetros. Eu fiz isso em janeiro agora. Barnabé a pé, realmente uma semana e meia, vai até lá, procura Paulo, encontra Paulo em Tarso e fala: Paulo, achei o lugar ideal para você. Vem aqui. E aqui que vem dois pontos importantíssimos. Mantém em mente: o lugar onde Deus te chama, presta atenção, Wagner, você está de mudança. Já falou um pouquinho sobre isso, mas o lugar que Deus te chama é o lugar que mais precisa de você. Deus vai te levar para um lugar que aquele local precisa de você. Mas o local que Deus te chama é o local que você mais precisa dele. Então, quando Deus te leva para um lugar, é porque aquele local precisa de você. Mas você precisa daquele local. Você vai para abençoar, mas você acaba sendo o quê? Abençoado. Tá? Isso é muito profundo, isso é muito bonito. Sabe? Onde Deus te leva é para você abençoar, mas eu estando lá, você vai ser abençoado. Mas veja aqui um segundo princípio que a gente vê. Barnabé, ele acreditou em Paulo. Ele não esqueceu de Paulo, ficou lá, ó, sabe? O rejeitado. E Barnabé viu uma oportunidade de envolvê-lo no ministério da Antioquia. Um ministério não acontece sozinho. Você precisa de pessoas. Você precisa do Espírito Santo. E você precisa de pessoas. E as pessoas, quem sabe, que vão fazer parte dos ministérios, é aquelas que, quem sabe, as pessoas rejeitaram. Porque muitas vezes a gente quer, no nosso ministério, aquelas pessoas, é igual assim, vai para a comissão da igreja, né, e quer escolher os líderes. E parece que uma pessoa só tem que ter 5, 6 cargos. Né, porque só aquela pessoa pode resolver o problema do mundo. Aquela pessoa é confiável, aquela pessoa tem experiência, a gente se limita naquilo lá. E uma pessoa carrega aí o piano. Barnabé diz o seguinte: pensa fora da caixinha. Se o Espírito Santo te leva e te traz, confie nas pessoas e invista nas pessoas. Tá? Tá dando para entender aqui a linha de pensamento? Tá. Guiado pelo Espírito, envolvendo as pessoas. E quando a gente envolvendo a pessoa, a gente vai quebrando. Você precisa das pessoas para o ministério acontecer,
E você precisa investir nas pessoas. Tá? Então, esse é um segundo elemento. Ou melhor, eu podia até dizer um terceiro elemento, porque o que faz lá? Durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo, sendo ido com a igreja, ensinaram o quê? A muitos. Imagina, Paulo montou uma classe de discipulado na igreja dele. Cara, eu queria ter Paulo como... Ensina minha classe aqui na minha igreja. O que eu ensino? Vem aquela parte que a gente pode entender como um terceiro elemento. Você é guiado pelo Espírito, você precisa de pessoas, mas agora você investe nas pessoas, ensina as pessoas, sabe? Muitas vezes a gente só chama, a gente não capacita. Verdade. E a capacitação, ela precisa ocorrer em vários aspectos. E eu falhei no meu ministério muitas vezes por não ter essa compreensão dos princípios que a gente está extraindo aqui. Eu não vou conseguir extrair todos, né? Para isso eu vou ter que comprar meu livro. Ó, já estão vendendo meu livro. Eu não vendo nada, eu só dou. Então, mas você está entendendo aqui? Paulo e Barnabé, eles investem nas pessoas. Uau! Eu comecei um ministério muito bonito no Brasil, junto com o Wagner. E a gente apelidou, o nome dele era Nova Perspectiva. Teve muita coisa legal, mas uma coisa eu falhei. Faltou eu ser mais intencional na capacitação. E eu sei disso. A minha capacitação é o seguinte, ó, pessoal, comprei um livro, ler para cada um, e eu sei que esse livro mudou a vida do Wagner, mas o Wagner foi o único que leu o livro. Não tô mentindo, né, Wagner? Até onde eu saiba, você foi o único que leu o livro. Assim, ó, capacitei eles, eu dei o livro para eles e, sabe? Claro que era um outro contexto, tinha 8 igrejas, né? Sim. Fiz uma classe de domingo para tentar capacitar e tal, mas eu não fui tão intencional. E o que aconteceu? Hoje o projeto é história, não existe mais. Porque não houve esse projeto de capacitação das pessoas. 3 princípios aqui. No ministério, guiado pelo Espírito, a necessidade de pessoas e capacitando as pessoas. Vamos lá, verso 27 e 28. Quem quer ler? Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então, olha aqui. De novo, você vê uma igreja que tem a manifestação do Espírito Santo. Sabe? A gente vê as indicações diretas e indiretas do Espírito Santo. Mas eles não só têm a manifestação do Espírito Santo, mas eles escutam a palavra de Deus e obedecem. Isso que a gente vai ver o próximo verso. E aqui que vem o importante para mim. Então você tem o Espírito Santo envolvendo as pessoas, capacitando as pessoas e ouvindo a voz de Deus. A gente precisa ouvir a voz de Deus e Como é difícil, né? E o que eu percebo, quanto mais eu faço essas classes esse primeiro momento de formação espiritual que eu faço com vocês, cara, daria para fazer só isso na igreja. Porque a turma não sabe como se conectar com Deus. Não sabe como ouvir a Deus, falar com Deus e tudo mais. Eu tô admirado com uma amiga minha que, cara, é incrível como ela conecta com Deus. Assim. Fazendo um coach com ela, assim, a parte. Só vendo o dia a dia. Cara, eu preciso da resposta dela, né? Se ela vai com a gente, não. Não, Deus não respondeu ainda. Mas já tá respondido, não.
Cara, depois de 3 pessoas que falou pra ela, hoje ficar tarde agora, eu fiquei admirado demais. Até a filha dela falou. É hora de ir, mãe. Deus falou comigo. Menina de 11 anos, cara. Caramba, como é que eu falo? Manda essa menina pra casa, eu preciso aprender um pouquinho com ela. Muito louco. Sabe? Aí a gente começa com os planos, e planos são importantes. É. Mas ouvir a voz de Deus é mais importante ainda. É ensinar a ouvir a voz de Deus. Mas vamos ler os próximos 2 versos, que são importantíssimos. Quem gosta de ler os próximos 2 versos? 29 e 30. Posso ler? Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Paulo. Então, o profeta vem com a mensagem: haverá fome. Essa igreja, recém-nascida, está começando a dar seus passos. Ela fala: a gente precisa fazer a diferença. Que eu chamaria ser relevante. Sabe o que é relevância? É coçar aonde está coçando. É responder as perguntas que estão sendo questionadas ou sendo feitas. Sabe quando você está com aquela coceira nas costas e sua mão não alcança? Aí você pede para alguém te ajudar, né? Aí a pessoa começa a coçar e você fala: mais para baixo, mais para direita, mais para direita, mais mais forte, sabe? Coçar aonde está o quê? Coçando. Relevância é você atender aquilo que é uma necessidade. Pô, vai vir fome. O que a gente vai fazer? A gente vai juntar recursos aqui e vai suprir a necessidade, a fome. Relevância. Fazer a diferença. Um ministério que não tem relevância não tem razão de existir. Sabe? E eu vou muito além. Um sermão que não é relevante, porque às vezes eu escuto sermões, palestras assim, cara, esse cara tá explicando a bubeta da parafuseta da vírgula do texto bíblico. Como que esse texto vai ajudar a Gabi nesse momento que ela tá na gravidez? Como que vai ajudar o Wagner que tá de mudança e para um lugar complexo, vai primeiro, a família vai ficar para trás? Desculpa ter usado os 2 exemplos. Você tá entendendo? Então, vocês contam sermões, o cara explica tudo, fica lindo, aí você fala: legal, mas não fez relevância nenhuma na minha vida. E nós cristãos, nós somos especialistas de criarmos eventos, projetos, criarmos ministérios, que o foco somos nós mesmos. Os beneficiados somos nós mesmos. A gente passa mais ênfase na equipe de louvor, que é para ajudar a gente a louvar, do que ser relevante na vida daquele que precisa. E quebrar esse conceito. A gente criou, tem essa... A gente vive no mundo do fast food, né? E é tudo para nós, é o que eu quero, é o que eu quero. Então a igreja, a pessoa vai para ser entretida. Ele tem que escutar a música que ele quer, ele precisa sentar no banco que é confortável que ele quer, no clima, na temperatura que ele quer, ele tem que escutar um sermão que ele quer. É tudo, sabe, acerca de nós. Relevância. Esse final de semana, o pastor veio passar aqui, um amigo meu, o pastor veio passar, e depois conversamos bastante. As suas palavras também me chamam muita atenção. As ideias, ele falou assim: tem muitas ideias boas, tal, não sei o quê. E agora essa relevância também. E aí depois eu acabei respondendo para ele. O sermão dele foi muito relevante para a igreja. Depois só que ele queria temas para pequeno grupo, as células, né? E aí eu falei assim, cara, é relevância, tem que ver qual é a necessidade da sua igreja, a necessidade do seu jovem.
ver o que precisa, ver as dificuldades dele. Não adianta falar para você algum tema que não é a necessidade, pode ser que você tem que analisar, avaliar. E tá me incomodando, você tá falando aí, tá me chamando a atenção. Olha, eu tô vendo que a gente vai ter que dividir esse tema em dois. Tá? Meu tempo tá acabando aqui, mas eu quero pular com você pro capítulo 13. Tá? Então a gente já viu algumas coisas até agora. Tem que ser guiado pelo Espírito, tem que envolver pessoas, tem que capacitar pessoas, tem que aprender a ouvir a voz de Deus e tem que ser o quê? Relevante. Olha que interessante, versos de 1 a 3. Alguém gostaria de ler? E a gente termina por aqui. E eu penso que a gente vai ter a parte B. Isso aqui porque acho que a gente não cobriu tudo ainda, Antioquia. Né? Quem gostaria de ler pra gente? Eu posso ler. 1 a 3? Isso. Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado O Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram, e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, e os enviaram na sua missão. Uau! Tanta lição forte aqui. Uhum. Aqui ele mostra um pouquinho mais a estrutura desse negócio de capacitação, de discipulado. Não era só Barnabé e Saulo. Tinha outros professores. Tinha outros mestres. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. Tá? Aqui é um outro elemento. Sabe, o ministério ele tem que louvar ao Senhor, tem que depender da oração, do jejum. Quem que apareceu? Pois essa não? amiga minha falou assim, como é que você consegue tanta resposta assim? Não, filho, é só jejuar e orar bastante. Tipo assim, eu sei disso, né? Mas muitas vezes tem que falar, né? Tem que ouvir um negócio desse. É a questão da formação espiritual, que poderia estar conectado com o verso 4, ouvir Deus. Quem que aparece de novo? Espírito Santo. Você vê, o Espírito Santo está ali todo o tempo. E o que ele faz? Separa. Vamos enviar uma equipe missionária para ser relevante. Estão enviando qualquer um? Os melhores. Imagina, a gente vai montar um projeto, uma nova igreja, alguma coisa, que a gente vai enviar? Né? A gente não pega os melhores. Eles escolheram o quê? Os melhores. E essa ideia de depois de jejuar e puseram as mãos e os enviaram, eles não enviaram só por enviar, eles deram dinheiro, tá aqui. Vai lá, começa o projeto. Uma questão de fidelidade, de dedicação, de sacrifício. Eles não só financiam o alimento para a igreja na Judéia, Jerusalém, aquela igreja que queria fechar eles, o que eles fazem? Eles mandam dinheiro para eles e comida para eles, sabe? E é outra história que você pode encarar, mas é que eles voltam. E é interessante que essa viagem eles enviaram, começam ali a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo, quem sustentou as 3 viagens missionárias de Paulo, sabe quem foi? Igreja de Antioquia. Paulo sempre volta a Antioquia e sai de Antioquia para a próxima viagem. E foi dessa maneira. Todas as vezes. Bom. A gente vai enviar as pessoas. Eu tava... Aqui eu termino. Eu tava lá no São José dos Campos. Projeto para África. Pensei que era Cruzeiro do Sul. Não. Você deixa pra lá. Foi os melhores. E eu lembro que
E eu tô para fazer esse projeto de novo. Levar um grupo para África em janeiro. Um projeto missionário. E eu cheguei para a igreja e falei assim, ó, a gente tá pagando a nossa passagem, mas a igreja vai pagar a comida. Aí tinha um tesoureiro lá, rapaz, o Bom João, quase teve um infarto. A gente tava com um grupo de 10 pessoas, falei assim, ó, a igreja vai pagar a comida. Não tem dinheiro. Assim, a igreja vai pagar comida. A igreja precisa entender que ela está enviando esses missionários para a África. E ela precisa apoiar financeiramente de alguma coisa. Eu não vou atrás de doação. Já tinha construído. A gente construiu 3 igrejas, uma escola, alimentamos 200 crianças por 5 dias, demos flautas, fizemos 10 evangelismos, fizemos tudo. Falei assim, eu não vou atrás de dinheiro de comida. Essa é a coisa menor. A igreja tem que aprender que ela precisa enviar. Paramos por aqui. A gente vai continuar com esse assunto. Mas você está achando relevante? Muito bom. Muito relevante, cara. Precisava disso hoje. Antioquia, que igreja é essa? É a igreja que revolucionou. Se você é cristão hoje é porque você deve a Antioquia. Não foi a igreja de Jerusalém que levou a mensagem. Foi a igreja de Antioquia. Que coisa, hein? Bom. Igreja de comissão. Igreja de Antioquia. Qual que foi o ponto mais forte para você na nossa conversa de hoje? Que você está levando? Para mim, são esses 4 pontos sobre a igreja de Antioquia. E envolvida do jeito que eu tô no ministério, assim, tão perto da liderança, é um ponto que a gente conversa muito. A gente estava conversando 1 hora antes de eu vir para casa, a gente estava conversando sobre como a gente falha dia após dia em capacitar pessoas. Como a gente tem a vontade no coração, como a gente quer, mas a gente falha porque não tem tempo, porque a pessoa não pode aparecer, ou porque as coisas se atrapalham na hora. Então, é muito bom ouvir, porque talvez a gente não está colocando o Espírito Santo na frente primeiro, antes dessa capacitação. Alguma coisa está acontecendo para essa capacitação não sair tomar forma física, porque ela está no nosso coração. Então, ontem a gente fez um banquete na igreja, foram convidados mais de 100 voluntários, e foi uma noite muito agradável que a gente pôde agradecer ao trabalho deles, tudo que eles fazem por nós, aos ministérios que a gente tem, mas ainda falta capacitação. A gente tá escapando no número 3. Por mais que a gente faz. E mais esse ministério, né? A gente falou de 4 pontos, tacou o 3, a gente sabe eu vou dar os pontos todinhos assim com vocês pra gente falar, tá bom? Wagner, o que foi mais interessante hoje? Pastor, essa parte de ouvir o Espírito Santo mexeu muito comigo. Que engloba os 4, 5 aí, né? Pontos importantes. Mas acho que é isso que está faltando para mim. No momento, ele me chama muita atenção. E para onde eu for, tem que ouvir mais a voz de Deus para guiar o que tem que fazer lá, a missão que eu tenho que ir lá fazer. Eu senti muito isso, como o senhor falou da outras vezes, eu senti muito que eu estava aqui, porque eu precisava estar aqui e precisava abençoar pessoas também. Estou com o mesmo espírito lá, vou ver o que Deus tem preparado para mim, vamos orar bastante. Amém. Transformar, crescer como cristão. Amém. Precisando. Djalma, o que você está Pastor, levando? Levando assim, né? Eu sempre tento uma aplicação para mim. O pastor sabe a nossa saga aí em comunidade, a nossa luta. E às vezes a gente é tido como o estranho, né? O estranho no ninho.
E para motivar, para incentivar, são poucos. Agora, para apontar, são muitos. Mas hoje eu saio com a seguinte lição: nem sempre aquilo que falam e aquilo igual, né? A igreja lá de Jerusalém, a sede, falou, vai lá, fecha lá, aquela turma lá que é tão doida. Eu senti um pouco falando pra gente na comunidade, ó, vamos lá acabar com a comunidade. Mas peraí, esse povo não é tão louco assim. Acho assim, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Muitas vezes o que as pessoas falam da gente, a gente não pode falar, pô, tem razão. A gente tem que ouvir o Espírito Santo. A gente não tem que ouvir pessoas, tem que respeitar. Não estou falando para não respeitar, mas a gente tem que ter discernimento que o Espírito Santo está mandando a gente. E aí muitas vezes aí a gente tem que nadar contra a maré. É isso aí. Adaltinho. Vou fazer rapidinho, porque você está saindo, né? Aquela parte que você falou que o lugar onde Deus te chama é porque é o lugar que Ele precisa que você esteja, mas também você será abençoado ali. Eu, às vezes, me pergunto, né? Mudamos aqui para a hora para ficar 5 anos e falamos que só ficaríamos 5 anos e já vai fazer 7. E a gente não sabe por quê, mas as coisas vão mudando. E agora parece que você falando, a gente começa a entender, né? Estamos dando aqui estudo bíblico para um casal tremendamente interessado. No sábado saiu chorando da igreja com o sermão do pastor. Depois à tarde tivemos estudo bíblico, onde ele pôde mencionar quanto o coração dele almeja conhecer Jesus mais e mais. E então a gente começa a pensar, né? Será que eu tinha que estar aqui nesse momento para que eu pudesse ajudar esse casal? Se Deus me colocou aqui foi para isso. E ao ajudá-lo, eu acabo me ajudando também. Então isso é muito bom, é dar sempre voz ao Espírito Santo e deixar que ele conduza. Amém. Queridos, que Deus abençoe. A gente vai continuar esse assunto, porque eu acho que esse assunto é importante. Muito bom. De ministérios, né? Eu quebrei ali a primeira parte, não quebrei o capítulo 13. Tem mais outros versos relacionados a Antioquia, mas são pontos importantes que vai ser importante para a comunidade, onde você está inserido, mas para o seu ministério também. Mas lembre-se, leve hoje contigo, né? Tem que ser algo guiado pelo Espírito Santo, precisa envolver pessoas, as pessoas precisam ser capacitadas e vocês precisam aprender a ouvir a voz de Deus. Né? E o quinto ponto é a questão de apoio, do apoio financeiro, né? Tem uma ilustração interessante de um pastor, ele pegou assim, falou, o casal falou, pastor, a gente quer ter um aconselhamento matrimonial, né? Aí o pastor, sem problema, mas traga o talão de cheque. Pessoalzinho, talão de cheque, né? Aí a família ligou, pastor, então tudo certo para amanhã? Eu falei, não, tudo certo para amanhã, mas não esqueça o talão de cheque. Né? Aí o marido ficou, cara, o pastor vai querer cobrar da gente aconselhamento matrimonial? Como que é esse negócio, né? Aí a família atrasou, né? Tava atrasando e chega atrasado, que negócio, né? Ligou, pastor, estamos atrasados, alguns minutos. Eu falei, não, sem problema, mas por favor, traga talão de cheque. Se for, né? Se for atrasar mais, não tem problema, tem que trazer o talão de cheque. Aí o marido falou assim, não, vou ter que falar com o pastor. Né? Aí chegou lá, né? O pastor, tudo bem, tá? Aí você recebe o talão de cheque? Aí o cara ficou, talão de cheque por quê? Que você tá falando de talão de cheque, não sei o que, nervoso. Eu falei assim, não. Você vai cobrar da gente, pastor? Não vou cobrar de vocês. Mas eu quero saber aonde o seu dinheiro tá. Porque lá mostra onde está o seu coração. E hoje, quem sabe, a gente não usa tanto talão de cheque, né? Mas quem sabe, traga o extrato bancário, traga a fatura do seu cartão de crédito. Deixa eu ver onde você tem gastado, porque lá vai estar seu coração. Essa questão das finanças, eles apoiaram, enviaram os melhores.
Vamos ficar para nós. Vamos mandar esses melhores para fazer alguma coisa boa em outro lugar. Então, é a mentalidade de crescimento, sabe? De expansão, de multiplicação, não de perda. Tá bom? Vamos fazer uma oração aqui. Pai, obrigado por tuas bênçãos, perdoa os nossos pecados e esteja conosco. É isso que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, pastor. Pastor, Obrigado. acho que Amém. a última vez acho que não foi. Você não jogou o outro vídeo lá. Se puder Não lembrar. joguei? Pensei que Eu tinha. acho que não. Você Então estiver tá bom. enganado. Eu vou fazer o possível, tá bom? Valeu. Um abraço. pastor. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, pastor. Obrigada. Abraço.